Se você tá com viagem planejada pra Trancoso ou tá pensando em ir pra lá, fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre Trancoso e algumas diquinhas extras aí e informações que são imprescindíveis na hora de você planejar sua viagem. Vamos comigo? Oi, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero te trazer informações sobre Trancoso, como onde ficar, como chegar em Trancoso, quais são as melhores formas de deslocamento por lá e dar um panorama geral aí da cidade pra você ir pra lá super informado e não ter nenhuma surpresa, porque eu vou te falar que é bem possível que você passe por algum perrengue se você não souber algumas coisinhas que são imprescindíveis na hora de viajar pra Trancoso. A primeira coisa delas, então, é como chegar lá. O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Porto Seguro, que fica mais ou menos a 1h30 de distância da cidade de Trancoso. Caso você não faça nenhum outro destino ali da região, como é o caso de Caraíva, que eu já falei aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição os links pra você dar uma olhada, eu recomendo que você opte pelo transfer. Não vale muito a pena você alugar carro pra isso não, porque realmente você consegue fazer tudo a pé ali em Trancoso, e caso você precise ir pra uma praia um pouco mais afastada ou alguma coisa assim, você pode ter a chance de repente alugar um quadriciclo, por exemplo. Sem contar que não são todas as pousadas ali nos melhores lugares pra se hospedar que possuem a opção de você deixar o carro no estacionamento gratuito. Mas também vale muito a pena você optar por pegar um carro caso você queira conhecer os arredores ali de Trancoso, como é o caso de Caraíva, por exemplo, a Praia do Espelho, que fica um pouquinho mais afastada, e de repente também a Praia de Arraial da Ajuda, que fica bem juntinho ali de Porto Seguro, e pode ser também uma possibilidade de um bate e volta caso você esteja em Trancoso. No caso, o carro vai te dar um pouco mais de autonomia pra ir pra lá e pra cá com mais facilidade e não precisar ficar dependendo de transfer e até, de repente, pagando até mais caro, né? E como as estradas ali da Bahia não são muito boas, como eu já falei aqui nos vídeos sobre Caraíva, eu recomendo que você pegue ou um 4x4 ou um carro um pouquinho mais alto, como uma SUV, por exemplo, porque as estradas, muitas delas são de barro e são bem esburacadas. Então um carrinho um pouco melhor vai te dar mais conforto e mais tranquilidade também pra, sei lá, de repente não atolar no meio da estrada, né? Sobre a hospedagem, a minha recomendação é que você fique no máximo 1 quilômetro de distância ali do Quadrado de Trancoso, que é o principal lugar ali da cidade de Trancoso, a parte histórica mesmo, e a parte turística da cidade é onde basicamente você vai fazer de tudo e é onde também você tem acesso às principais praias ali da vila de Trancoso. Se você estiver indo em casal ou com poucas pessoas e quiser ficar próximo a restaurantes e ficar também numa pousada, eu recomendo muito que você fique então próximo ao Quadrado. Agora, se você estiver indo em uma galera e quiser ficar um pouco mais afastado, próximo das praias e quiser alugar uma casa pra ficar um pouco mais tranquilo também e não precisar ficar saindo tanto de casa, só descer mesmo pra ir pra praia, de repente ficar um pouquinho mais afastado do centro, vai valer a pena, tanto numa pousada quanto num hotel ou até mesmo numa casa de temporada, pode valer a pena pra vocês que estão em um grande grupo. Mas é claro que tudo isso vai depender aí de acordo com os programas que você for fazer na Vila de Trancoso e quais as praias que você vai visitar. Enfim, tudo vai depender do seu roteiro, do seu itinerário mesmo. Então, você tem que descobrir quais são os melhores lugares pra você se hospedar de acordo com as suas preferências. Eu, particularmente, preferi ficar bem ali juntinho ao Quadrado de Trancoso pra ter acesso aos restaurantes e também ter acesso fácil às praias, mas caso eu quisesse, como eu tava de carro, eu poderia pegar o carro e ir pra um lugar um pouco mais afastado também, ou enfim, alugar um quadriciclo ou qualquer outra coisa que tem disponível ali em Trancoso também pra alugar, como um passeio de barco, por exemplo. E falando um pouquinho do hotel que a gente escolheu, da pousada que a gente escolheu, foi a pousada Samambaia, uma pousada deliciosa que quando eu tava vendo no Booking eu não dava nada pra ela, mas eu cheguei lá e realmente me surpreendi positivamente, porque o preço era relativamente bom, assim, pro que a gente encontrou na pousada. E aqui outro adendo, tá? As pousadas lá eu achei elas meio carinhas também, não é nada muito barato assim, não. Mas dá pra encontrar coisas baratas também. Mas essa nossa pousada era muito gostosa, era mais ou menos uns 600, 700 metros do Quadrado de Trancoso, super perto, em 5 minutinhos andando a gente chegava ali. Perto também do lado, na verdade, desse Beco do Juca, onde a gente almoçou algumas vezes e também jantou. E a pousada era meio que no meio da mata, era um silêncio maravilhoso, assim, só o canto dos passarinhos no fundo. O quarto era enorme, super confortável, enfim, eu recomendo muito que você se hospede também na pousada Samambaia, caso você curta esse estilo aí de pousada, pelas imagens que eu tô colocando aqui na tela. Vou deixar aqui embaixo o link do Booking pra você reservar essa pousada. Inclusive, eu sou parceira do Booking, se você clicar nesse link aqui embaixo e reservar pelo meu link, eu acabo ganhando uma pequena comissão, pra você não muda nada, tá? É só eu que ganho uma comissãozinha, então ajuda muito com o meu trabalho. Se você reservar por esse link, não só a pousada de Trancoso, como qualquer pousada que você for, qualquer hotel que você for aí ao redor do mundo, você reservando por esse link vai me ajudar bastante pra eu manter aqui o meu trabalho, porque se você gosta do meu trabalho, se você gosta do conteúdo que eu crio aqui pro YouTube, eu tenho certeza que não vai ser nem um pouco difícil pra você fazer isso, não é mesmo? Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, aproveita pra deixar aqui seu gostei, né? Vamos lá, me ajuda aqui, vamos, é uma troca aqui, né? Eu passo conteúdo, você me ajuda com o engajamento e a gente vai caminhando sempre juntos. Outro ponto muito, mas muito importante mesmo sobre a Vila de Trancoso é a alimentação. Gente, eu sabia que era caro, mas eu me surpreendi
muito. As coisas não são caras, as coisas são extremamente caras. Todos os restaurantes ali que ficam mesmo ao redor do quadrado são caríssimos e eu vou te falar que eu desisti, entre aspas, de Trancoso quando eu cheguei a ver um hambúrguer, apenas um hambúrguer, sem batata frita, por R$ 99. Eu fiquei assustada de verdade, assim. Eu já sabia que era caro, já sabia que era um destino, que eu ia gastar um pouquinho mais na alimentação e etc. Mas quando eu cheguei lá eu fiquei realmente um pouco assustada, porque era normal os pratos simples, assim, pra uma pessoa ser de R$ 100 pra cima. Eu não tô exagerando, eu acho que eu não vi nenhum prato que fosse menos do que R$ 80 e dependendo do restaurante também, dependendo do que você vai comer. Eu, por exemplo, sou vegana. Primeiro que não tinha basicamente nenhuma opção pra mim, era uma ou outra opção, bem mais ou menos, nada muito pensado pra veganos mesmo e vegetarianos. E aí, com isso, eram pratos um pouco mais baratos, assim, tipo 80. Mas os pratos com peixe eram sempre muito caros, assim, de R$ 100 pra cima, e a maioria deles individuais. Agora, se você fosse pegar um peixe pra 2 pessoas, por exemplo, era de 200 pra cima. Então eu realmente fiquei muito assustada com os preços de Trancoso. É uma coisa que se fala na internet, mas eu nunca tinha visto, assim, falar com tanta força, assim, sabe? Do quão caro realmente é. Eu até tava conversando com amigos meus, falando que eu fiquei assustada, e aí essa minha amiga falou, pois é, eu me assustei principalmente porque eu tinha recém ido pra Fernando de Noronha, ou foi pra Fernando de Noronha primeiro e depois foi pra Trancoso, enfim, não sei. E os preços são equiparados. Então, assim, é um destino realmente muito caro. Mas... aqui entra a dica da Nuni, porque vocês sabem que eu gosto muito de a gente ir um pouquinho além ali do básico, ir um pouquinho além do turístico e desbravar um pouco os lugares além do óbvio, né? Então é lógico que eu encontrei um cantinho muito gostoso, que é turístico sim, mas não é totalmente turístico, não são todos os turistas que vão pra lá não, que é o Beco do Juca, que inclusive no vlog de Trancoso eu falei um pouco lá deles, e lá eles têm 2 padarias, uma padaria na verdade é um café, assim, né, que foi onde a gente mais comeu lá, que eles servem almoço, servem café da manhã, café da tarde, e ficam abertos até umas 8 horas da noite, e se você jantar cedo e não quiser nada muito elaborado, pode ser uma possibilidade de você jantar ali também. Aí tem uma outra padariazinha, e tem também um restaurante que foi onde a gente optou por jantar uma das noites que a gente tava em Trancoso também. Se você quiser ver um pouquinho melhor sobre esses lugares, eu vou deixar o vlog aqui embaixo listado na descrição pra você dar uma olhada. E aí sim, ali no Beco do Juca e alguns restaurantes um pouquinho fora ali do Trancoso, nem é muito longe não, tá? Uns 300 metros pra dentro da cidade mesmo, mais próximos do centro da cidade de Trancoso, você já consegue encontrar restaurantes mais em conta, com valores bem mais baixos. Por exemplo, nesse Nexo, que a gente comeu 2 vezes lá, inclusive, a gente gastou em torno de R$ 140 pra nós dois, sendo que cada um comeu um prato principal, ou um lanche, assim, né, que eu acabei optando por lanche mesmo, um sanduíche, uma sobremesa, tomamos café, a gente pediu suco, então a gente pediu bastante coisa, e pra 2 pessoas acabou ficando R$ 140 em média. Então, muito mais barato, né, porque a gente tá comendo pra 2 pessoas, gastando basicamente o que a gente gastaria em uma pessoa ali no quadrado de Trancoso, nos restaurantes que tem ali nos arredores mesmo, nas casinhas coloridas e ali junto da igreja. Então fica aí a dica, Beco do Juca, e os lugares que a gente comeu foi o Nexo, que é esse café, e o Paiol também, que é um restaurante mais de carne, mas eles servem uns legumes na brasa deliciosos, vale muito a pena, super bem servido e muito gostoso. Então é aí também, vou deixar aqui uma reflexão também, uma coisa pra gente trazer, é aí que eu gosto muito de explorar um pouco além mesmo do que a gente vê como o básico da cidade, porque se a gente entra um pouquinho, vai algumas ruazinhas pra dentro, algumas ruazinhas pra direita, pra esquerda, a gente já encontra coisas fora do circuito turístico, consequentemente coisas muito gostosas, às vezes até coisas mais originais, né, ali do lugar mesmo, uma coisa mais local, e consequentemente também com preços muito mais em conta. Eu fiquei assustada de verdade, vou repetir aqui porque eu fiquei assustada de verdade com os preços de Trancoso. E se você gostou dessa dica especial aí, aproveita pra se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago essas diquinhas aqui, hein? Então me acompanha aqui porque eu sei que você vai curtir. E também, assim como Caraíva, os beach clubs e restaurantes ali na beira do mar são todos carésimos e também cobram o day use, né? Então você paga um valor X, 200, 150, R$ 300 pra ficar ali utilizando toda a estrutura ali do restaurante, do beach club, mas esse valor ele é revertido em consumação, né? Caso você faça isso, eu recomendo que você acabe passando o dia inteiro mesmo nesse lugar, porque, enfim, pra valer a pena o investimento, né? É lógico que a consumação vai dar esse valor facilmente, porque os pratos, assim como ali no quadrado de Trancoso, são carésimos, então você vai consumir sim esses R$ 200 que você pagou por pessoa pelo day use ali dos restaurantes e das barracas e beach clubs, mas enfim, eu particularmente acho caro, né, porque
caro. Mas não deixa de ser muito gostoso também, né? Então, qual é o meu intuito, então, com essas informações que eu tô passando aqui? É te alertar mesmo que Trancoso é um destino realmente muito caro, então você vá preparado pra isso, ou então, de repente, faça uma pesquisa prévia pra você encontrar lugares mais em conta, pra você já saber certinho quais são os lugares que façam sentido pra você não se assustar e não passar por um perrengue mesmo, né? Porque às vezes a gente chega lá sem ter muita ideia realmente de fato dos preços que a gente vai encontrar e acaba passando por um perrengue enfim, de não conseguir comer direito porque não fez uma pesquisa, não planejou direito. E aí é a importância mesmo da gente planejar a nossa viagem com uma antecedência, né? Nem que seja, sei lá, um dia antes, dê uma pesquisada pra você não chegar lá e ficar completamente surpreso com tudo que você vai encontrar na cidade. Outra coisa muito bacana de você saber também quando você chegar em Trancoso é que as ruas todas, não todas, mas a maioria das ruas são de barro, então se chover você vai passar por um perrenguezinho ali, enfim, vai ser difícil de andar, se você tiver com chinelo, com sandália aberta você vai sujar todo o seu pé, então dependendo de como tiver o clima também, vale a pena levar um sapato fechado pra você não ter esse estresse também, né, ou enfim, vai de sapato aberto mesmo, pra não precisar sujar o seu sapato fechado. Mas saiba também que todas as ruas ali, caso chova, e é bem comum, assim, tipo, no final do dia dar aquela chuvinha de verão lá na Bahia, tá? Mesmo que não esteja chovendo no dia inteiro. É bem comum cair uma chuvinha à noite, no final do dia. Então tem que ir preparado pra isso também, porque é meio chatinho mesmo, né? Porque são vários buracos com pocinhas de lama e tal. Então é bom você estar ciente também pra essa questão. E por fim, mas não menos importante, na verdade, talvez seja uma das coisas mais importantes pra você visitar não só Trancoso, mas como a Bahia num geral, ali pelo menos o sul da Bahia, que foi onde eu estive, esteja atento à tábua das marés. E isso vale também pro vídeo de Caraíva que eu falei ali, coisas que você precisa saber antes de ir pra Caraíva. Isso vale também pra Caraíva, porque a maré alta e a maré baixa influenciam demais na sua visitação lá nas praias da Bahia. Primeiro porque quando a maré tá um pouco mais baixa, você vai conseguir ver aquele mar super cristalino que a gente tá acostumado com as fotos que a gente vê por aí. Eu, por exemplo, fui numa época que eu sabia que a maré baixa era muito cedo e enquanto eu estaria na praia, a maré não estaria tão baixa assim, e eu consequentemente não teria aquela visibilidade maravilhosa das praias que a gente vê na Bahia, como o caso da Praia do Espelho, por exemplo, né, que é uma das praias mais famosas justamente pela visibilidade, pelos corais que tem ali. Inclusive quando eu cheguei na Praia do Espelho a maré tava bem alta, eu não consegui ver nada, tava meio mexido o mar, enfim, foi uma experiência que eu já sabia que seria diferente, né, do que as fotos e vídeos que a gente tá acostumado a ver aí pela internet. Então a tábua da maré é muito importante. Vou deixar aqui embaixo o link pra você ter uma ideia de como funciona a tábua das marés e pra você também planejar sua viagem em cima disso. Lá tem o horário de pico de alta e pico de baixa, e normalmente é bom não no pico de baixa nem no pico de alta, é nesse meio termo, mas mais perto da maré baixa. Então esteja sempre atento aos horários da maré baixa, caso você queira ver aquele mar perfeito da Bahia, com os corais aparecendo e a água super clarinha, dando pra ver tudo ali mesmo, né? E também tem um ponto, né? Porque todo mês varia, né? Por exemplo, agora em dezembro, quando a gente esteve lá, era mais ou menos umas 6, 7 horas da manhã que tava a maré baixa, e depois mais pra noite, assim, né? Umas 6, 7 horas da noite. Mas tem outros meses que você vai encontrar uma maré baixa, por exemplo, às 10 horas da manhã ou às 3 horas da tarde. Então essa tábua influencia também, de repente, na hora de você planejar sua viagem, né? Você não sabe ainda quando quer ir, mas você quer muito ir pra lá, então você pode comprar sua passagem de acordo com a maré alta e a maré baixa pra você ter uma experiência ainda melhor na Bahia. Inclusive, a maré também influencia bastante nas caminhadas que você vai dar pelas praias ali de Trancoso e também de Caraíva, por exemplo, porque quanto mais alta a maré, mais difícil vai ser pra você caminhar, porque quando a maré estiver mais alta, você vai ter que caminhar pela areia fofa. Quando a maré estiver mais baixa, você consegue caminhar pela areia mais durinha, a areia mais próxima do mar mesmo, né, e fica bem mais fácil de caminhar. Então, eu, por exemplo, em algumas experiências que a gente teve lá, a gente foi pro lugar que a gente queria ir a pé, caminhando na areia mais dura, e na volta a maré já tava um pouquinho mais alta, a gente teve que vir pela areia fofa, e realmente é bem cansativo, viu? Bom, gente, acho que eu passei todas as informações aqui de Trancoso pra você, e se você precisar de alguma dica extra, ou quiser alguma informação que eu não falei aqui nesse vídeo, deixa um comentário aqui que eu vou, enfim, responder com muito prazer a sua dúvida e poder te ajudar também. Mas é isso, por hoje é só, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!